Eu não sei em que momento você está da tua jornada de fé, mas eu sei que não dá para permanecer como você estava a partir dessa palavra. Alguém está comigo? Diga amém. E o tema da mensagem de hoje é tempo de se levantar. Fala para quem está do seu lado, sacode alguém do seu lado e fala: é tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Que se levantem homens e mulheres de Deus para esses dias. Que se levantem homens que governam bem a sua casa e não têm do que se envergonhar. Que se levantem bons gestores dos recursos e tesouros que receberam. Que se levantem líderes ousados e que não têm medo do futuro, olham para o futuro e sorriem com aquilo que vem. Que se levantem visionários que fazem o que ninguém fez, que criam o que ninguém criou, que perseguem o inédito de Deus. Que se levantem os criativos, os criadores, os que criam o que não foi criado, o que estabelecem o que não foi estabelecido. Que se levantem mulheres que cuidam bem daquilo que lhe foi confiado, são femininas, mas ainda assim fazem tudo o que foram chamadas para fazer, não fazem parte de uma agenda, porque foram chamadas por uma agenda dos céus. São mulheres de Deus, cheias de Deus, são como mulheres de Provérbios. Elas são sábias, elas lideram a sua casa, elas governam. Que se levantem jovens que não têm uma jornada fútil, pelo contrário, estão muito ocupados com uma agenda dos céus, estão perseguindo os sonhos de Deus para si. Que se levantem adolescentes apaixonados, vão usar de todo o tempo disponível que tem para se gastar e se deixar gastar. E quando forem maridos e quando forem esposas, já terão uma longa história com Deus. Eles não vão esperar que o casamento os completem, eles serão cheios quando chegarem no momento de casar. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Eu vim aqui para fazer uma convocação. A igreja está crescendo, os dias são maus lá fora, Deus está fazendo coisas grandiosas, mas não é sobre um pastor, um pregador, uma denominação, uma placa, uma igreja. É sobre um tempo, é sobre um povo, é sobre aqueles que entenderam uma convocação e querem estar debaixo daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Alguém quer fazer parte disso aqui? Diga eu. Nesse tempo, Deus está chamando intercessores. Tem pessoas que oram pela minha vida que talvez eu nunca vou conhecer. E por que oram? Oram porque não esperam uma recompensa de homens. Estão posicionados na brecha porque ouviram um chamado dos céus. Tem pessoas que oram por você que você nem imagina. Tem joelhos dobrados que te sustentaram em momentos que você talvez nem sabia. Sua avó, sua mãe, seu pai, amigos, ou pessoas que fazem parte da igreja e que te viram e perceberam que algo não está bem e sentiram de orar por você. Tem gente orando por você agora, tem pessoas orando nos corredores, tem gente orando atrás desse telão de LED. Utilizamos dessa estratégia. O inferno muitas vezes tenta se infiltrar para nos sabotar. Os intercessores estão infiltrados para te cobrir, para orar por você, para declarar que você vai ser tocado por Deus hoje. Tem pessoas que colocaram as mãos e oraram na cadeira que você sentou, estão declarando sobre os seus filhos enquanto você está cultuando. Esse domingo é um marco na tua vida, essa palavra é um marco na tua história. Alguém pegando isso aqui em nome de Jesus? Que se levantem intercessores, aqueles que não são vistos talvez por muitos, mas são vistos por quem está vendo todas as coisas. Aqueles que militam em secreto, semeiam em secreto, pelejam em secreto. Que se levantem os mantenedores, aqueles que entenderam que é maravilhoso ter um dízimo muito grande, porque significa que Deus está fazendo algo ainda maior. Aqueles que já investiram em muitas empresas, negócios, perseguiram muitas coisas que talvez seriam um negócio do século, mas em algum momento entenderam: tudo isso passa, mas aquilo que eu estou semeando na casa de Deus, para a expansão do reino de Deus, é muito maior do que qualquer negócio, ou do que qualquer investimento. Que se levantem os escudeiros, aqueles que dão bom testemunho daquilo que estão vivendo, porque como dizia Martin Luther King, o que nos preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não são 10 esperneando contra o avanço da igreja, são milhares que usufruem do avanço dela, mas preferem se calar. Não. É chegado um tempo em que testemunharemos daquilo que o Senhor está fazendo, falando, agindo. Que se levantem.
Os mestres. O que é um mestre? Não é alguém que berra no YouTube criticando o movimento da igreja, é alguém que faz parte do corpo da igreja, discipula os novos na fé, é alguém que está ensinando os caminhos, os princípios, os preceitos, os desígnios. Nos tornamos, pela misericórdia de Deus, a maior unidade de seminário teológico do planeta. Tem mais gente matriculado e cursando o carisma em Alphaville do que em todas as outras unidades. Isso não é sobre uma igreja, não é o fruto da liderança de alguém, não, é sobre uma fome, é sobre um povo que está se descobrindo na jornada de fé e quer conhecer mais, e quer se aprofundar mais, e quer mergulhar mais, porque entendemos que não faz sentido ser povo de Deus e não conhecer a palavra de Deus. Que se levantem os apóstolos, aqueles que têm desapego geográfico, porque foram chamados para um mover apostólico, aqueles que abrem frente, abrem caminho, aqueles que são pioneiros, aqueles que são imparáveis, insaciáveis. Que se levantem os pastores, aqueles que dão a vida pelas ovelhas, aqueles que cuidam, que ouvem, que colocam óleo sobre as feridas. Que se levantem os evangelistas. Como a igreja brasileira, não, vou ressignificar essa frase, como parte cética da igreja brasileira tem pelejado e combatido os evangelistas. Eles são um presente, eles não são o problema. Falta profundidade teológica, não é sobre isso. Eles estão apresentando Jesus para quem nunca ouviu falar, eles estão trazendo à memória coisas que dão esperança e que talvez se perdeu em algum momento. E quando as redes são lançadas e os peixes são trazidos, alguém precisa cuidar, discipular, ensinar, aprofundar. Não, deixa que falem de Jesus em todos os lugares. Deixa que falem em todos os cantos, em toda e qualquer oportunidade. Que se levantem evangelistas que quando falam de Jesus, o nome de Jesus na boca deles parece mais doce. Que se levantem homens e mulheres de mãos limpas, coração puro, e que são apaixonados pelo chamado e pela obra. Salmos 37:3 fala sobre um posicionamento poderoso. Fala sobre coisas que precisamos entregar e coisas que precisamos fazer, coisas que precisamos esperar e coisas que precisamos nos posicionar para que aconteça. A palavra de Deus em Salmos 37:3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. A gente vai ler até o versículo 7. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Alguém está comigo? Diga amém. O que eu amo nessa passagem é que ela fala sobre o que eu preciso fazer e também em quais áreas eu preciso deixar que Deus faça. A palavra de Deus está dizendo: confie. Confiança significa não ter todas as perguntas respondidas. Confiança significa me mover em lugares que os meus olhos não funcionam. Confiança significa andar por vales de sombra e morte e mesmo assim não temer mal algum, porque eu sei quem caminha comigo. Confiança significa não ter medo dos maus que me cercam, porque eu sei que o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz não só habita em mim, como me reveste, Ele me guia, Ele me leva mansamente em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes. Confiança significa estar em um lugar em que tem flechas de todos os lados, levantes de todos os lados. Talvez a terra seja seca, você pega na areia e vê que o solo é árido, mas você semeia, porque Deus te mandou semear, e colhe nesse lugar inóspito 100 vezes mais do que qualquer pessoa naturalmente colheria. Isso é confiança. A Bíblia diz que Isaac semeou no tempo da seca e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Confiança é olhar para uma floresta e ver uma arca, mesmo quando seus olhos até aquele tempo nunca tivessem visto uma chuva. É se mover para construir uma arca. Por quê, pastor? Porque Deus mandou construir.
é se colocar diante de Faraó, mesmo não tendo uma boa oratória, mesmo sendo criado dentro do palácio. Por quê, pastor? Porque Deus mandou se posicionar. Deus falou: pega o povo e marchem. Mas Faraó não vai liberá-los, então que as pragas venham sobre um coração endurecido de alguém que se opôs a uma palavra de Deus. Mas Deus não vai retroagir na palavra que já liberou. Não importa se homens maus serão feridos, a palavra que ele liberou vai se cumprir. Agora o povo foi liberado, o que faremos então? O mar está diante de nós. Coloca o cajado, continue marchando, o mar vai se abrir, o pão vai descer do céu, as roupas não vão se gastar. Durante o frio escaldante da noite eu serei coluna de fogo. Durante o fogo, o calor escaldante do dia, eu serei nuvem de glória. Mas não pare de fazer. Por quê, pastor? Porque Deus mandou marchar. Ele mandou marchar, marche. Ele mandou correr, corra. Ele mandou confiar, confie. Ele mandou fazer, faça algo. Alguém está comigo? Diga amém. Isso é confiança. Confie no Senhor. Mas na mesma frase também diz: e faça o bem. Não é só confiar que Ele vai fazer, é também fazer a minha parte. A Bíblia fala em Tiago que pecado não é só o mal que eu faço, mas o bem que, podendo fazer, escolho não fazer. Omissão pode se tornar pecado. Eu posso ajudar, escolho não ajudar. Eu posso cobrir, escolho não cobrir. Eu posso fazer, escolho não fazer. Eu posso suportar, escolho não suportar. É uma escolha. Quando eu escolho não fazer o bem, eu quebro um princípio, um desígnio, um chamado. A palavra de Deus diz: confie e faça. A hipergraça é um convite para só esperarmos. Não precisamos fazer nada. Não. Precisamos fazer alguma coisa. No que diz respeito à salvação, não há nada que o homem possa fazer por si mesmo. Tudo que poderia ser feito, Jesus fez. Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o princípio, a primícia. Mas a partir de Jesus precisamos fazer alguma coisa. Façam, construam, preguem, porque senão as pedras clamarão, como ouvirão? A palavra de Deus diz: se não há quem pregue, falem no alto dos montes, falem no alto dos telhados, preguem a toda criatura, em todo tempo e em fora de tempo. Falem sobre os testemunhos, tragam a memória, escrevam para que todos vejam. Não se esqueçam do que o Senhor fez no passado. E a palavra logo em seguida diz: assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Versículo 4: deleite-se no Senhor. Em outras versões, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Isso fala sobre gratidão. Um coração grato com o que Deus fez está pronto para viver o que Deus vai fazer. Um coração grato com o que Deus cumpriu está pronto para ver novamente Deus cumprir. Um coração grato com o que Deus acrescentou está pronto para novamente ver o Senhor acrescentar. Quando a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, está dizendo: não seja ingrato, porque talvez uma porta que você queria que se abrisse não se abriu. Não se esqueça, quantas portas já se abriram até aqui. Porque uma coisa que a gente queria muito que acontecesse não aconteceu. Não seja ingrato. Você pode estar diante do maior livramento da tua história, mas porque você só conhece o teu passado e o teu presente, pode acreditar que isso seria a melhor coisa que aconteceria. Mas existe um Deus que também conhece o teu futuro e pode estar dizendo: filho, estou te poupando de algo que você não tem ideia. Deleita-te, agrada-te, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu prometi que não ia falar sobre isso, mas eu sinto de falar sobre isso. Um dos cultos mais poderosos que a gente viveu em Alphaville se chama o poder da entrega. Alguém estava aqui? E aí eu vi alguns Instagrams fazendo cortes com isso e falando que estávamos fazendo um leilão. Aí eu tive algumas reuniões com o conselho. O que a gente faz? Me posiciono ou não posiciono? Falo ou não falo? Eu falei: eu vou reivindicar em oração. E a minha oração foi, e a minha oração é: Senhor, aqueles que têm gerado escândalo, que sejam expostos através de escândalos. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Todo religioso tem um pecado oculto. Tem um religioso que acabou de ser exposto faz algumas semanas. Falava, apontava, vomitava, bum. Um pecado oculto. Todo religioso tem um pecado oculto.
A nossa igreja, algum tempo atrás, viveu um dos cultos mais poderosos. E qual foi o tema do culto? O poder da entrega. Qual foi a premissa do culto? Você está pronto para ter tudo que você está disposto a entregar. Abraão quer um filho, recebe o filho. Deus pede o filho de volta para ele. Quando ele fala, eu estou pronto para te entregar, Senhor, o Senhor fala, então você pode ter. Tem muitas coisas que a gente não recebeu, porque se recebêssemos, abriríamos mãos até de Deus, mas não abriríamos mãos dessas coisas. Pega isso aqui, irmão. Tem coisas que se o Senhor tivesse te dado e você precisasse abrir mão de alguma coisa, abriria mão até dele, até da fé, mas não abriria mão daquilo que recebeu. Porque quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, Deus precisa sair do lugar que é dele. Ele não ocupa ou divide espaço com ninguém. Alguém está comigo? Diga amém. Então o versículo 5 fala, entregue os seus caminhos ao Senhor. A entrega é algo poderoso, porque quando eu entrego, eu perco a propriedade, eu perco o governo. Eu estou dizendo, Deus não é mais meu, eu entreguei. Os meus filhos não são mais meus, eu te entreguei. A minha casa não é mais minha, eu te entreguei. A minha empresa não é mais minha, eu te entreguei. O meu chamado não é meu, eu te entreguei. Então quando você entrega, você está pronto para ter. Por quê? Porque você pode se desprender de qualquer coisa, mas escolheu nunca se desprender do Senhor. Eu senti isso no meu espírito quando a gente recebe o green card. Com 3 meses Deus fala, volta para o Brasil. Deus falou, se você estiver pronto para abrir mão do sonho americano, você está pronto para eu te entregar nações. E é isso que a gente vê todos os domingos, nações estão sendo tocadas. Deus está fazendo algo grande. Por quê? Porque em algum momento eu preferi me desprender de uma geografia para poder me mover apostolicamente em geografias. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A geografia que você está, o lugar que você mora, aquilo que você tem, não é maior do que o Deus que te chama pelo nome. Ele pode acrescentar 1000 vezes mais do que tudo que você já viveu até aqui. Você só não pode abrir mão da tua fé, você só não pode abrir mão do Senhor, você só não pode abrir mão da tua família, dos teus filhos. Isso é precioso. Deus está te confiando algo grande. Alguém comigo aqui, diga amém. Versículo 6, Ele deixará claro como alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7, então descanse. Fala para quem está ao seu lado, descanse. Descanse, irmão. Descansa. Tem crise lá fora, descansa. É fácil, não é? Mas é a única coisa que nos dá o escape. Todas as vezes que a gente tenta lutar para resolver, a gente se cansa mais e não resolve. Todas as vezes que a gente escolhe descansar, Deus começa a operar o que eu sozinho não conseguiria. Alguém já viveu isso em algum momento? Chega no momento que a gente está tão cansado e fala, cara, eu vou descansar em Deus. Ele sabe o que eu preciso, Ele vai me dar o escape. E aí o escape vem. Irmão, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Gênesis, princípio de tudo. 7 dias. Deus constrói em 5, gera o homem no 6º e descansa no 7º. Mas se Deus não se cansa, a palavra em outro momento fala que Ele não se cansa. A gente poderia até dizer, a palavra de Deus está em contradição, a palavra de Deus está com uma incoerência, porque se em um momento a Bíblia fala que Ele não se cansa, por que no 7º dia lá no princípio Ele descansa? Porque o descanso de Deus não é sobre um Deus cansado que precisa recarregar, é sobre um Deus pleno que está contemplando o que fez e está chamando a criação para contemplar junto de si. Pega isso aqui, irmão. A contemplação ao final de um ciclo é a primícia para o próximo ciclo. Quando eu paro para celebrar o que Deus fez, eu me preparo para aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Então imagina, a transição de um ano para o outro. Por que a gente fala tanto sobre o quão importante é, o quão profético é uma virada de ano? Porque nos despedimos de um ano extraordinário, celebramos um ano extraordinário, agradecemos um ano extraordinário e profetizamos um novo ano e declaramos sobre o novo ano. Então a transição de uma estação é quando você se despede de algo que a partir de agora se torna velho e você agora se reveste de uma nova estação que a partir de agora se torna o novo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. É como esse culto, eu estou dando o meu melhor, eu estou entregando tudo que eu posso, eu estou celebrando, eu estou olhando para cada detalhe, eu estou curtindo aquilo que Deus está fazendo, eu estou me deleitando. Por quê? Porque ao final do culto das 18 eu estou me despindo do velho e no próximo domingo, 9 da manhã, eu estou me revestindo do novo. Deus está transicionando o tempo inteiro, está fazendo o tempo inteiro coisas novas.
em algum momento se tornarem velhas. O novo de Deus é contínuo. Alguém está comigo? Então eu preciso, irmão, descansar no cumprimento de algo que Deus fez até aqui e contemplar para crer naquilo que Deus vai fazer a partir daqui.